Bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que nós vamos fazer no reino dos céus. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele prometeu aos seus seguidores muitas recompensas, que os seus escolhidos herdariam o reino dos céus. Mas afinal, o que nós vamos fazer neste reino dos céus? Em Apocalipse 3:21 está uma dessas promessas. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa, dentre outras, é uma das mais importantes, pois está profetizado que ao vencedor será dado um trono, igual ele recebeu este trono, os seus escolhidos também receberá este trono. Mas por que de fato é este trono? Estes escolhidos, eles receberão esses tronos e serão reis sobre a terra, quando for estabelecido o período dos 1000 anos. Mas para receber esse ofício de rei, as pessoas escolhidas para serem reis, eles serão os maiores no reino dos céus. Mas também existirá os menores no reino dos céus. E na Bíblia existem vários textos que falam sobre esses maiores e esses menores no reino celestial de Jesus Cristo. O texto de Mateus 18 revela sobre esses maiores e menores no reino celestial. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Este texto é bastante revelador sobre esses maiores no reino dos céus. Nós devemos ser humildes como uma criança, sabendo amar e perdoar e ter a inocência de uma criança. E o texto de 1 Coríntios 6:2 tem uma revelação muito importante sobre esses reis. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Nesse escrito sobre a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo aqui, ele adverte sobre as pessoas seguidores de Cristo, que devemos fazer uma boa justiça contra o nosso próximo. E temos que ter sabedoria para julgar os problemas entre as pessoas. Quando nós se deparemos com alguma injustiça, nós temos que sim agir. E no texto há uma revelação muito interessante, que Paulo fala que nós haveremos de julgar o mundo. Sim, na volta de Jesus Cristo, ele vai constituir reis e sacerdotes, e esses escolhidos julgarão os sobreviventes da terra para estabelecer o período dos 1000 anos. E a igreja, junto com os apóstolos de Cristo, é que julgará esses judeus e os sobreviventes das nações. O texto também revela sobre o julgamento dos anjos. Quando ocorrer o julgamento final, que é do trono branco, os escolhidos de Deus serão selecionados pessoas para julgar os anjos caídos. Esses anjos caídos serão os demônios que estão sobre a terra, e também Satanás. Eles serão julgados, e os escolhidos de Deus participarão deste julgamento desses demônios. E no Evangelho de Lucas existe também uma informação muito importante desses maiores e menores no reino dos céus. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esta passagem de Lucas é bastante interessante, pois ela revela sobre as pessoas que são desonestas. Muitas pessoas elas não conseguem ser fiel
ao dinheiro. Recebe cargos que são dignos de confiança, mas depois elas acabam caindo em tentação e começam a roubar o dinheiro dessas instituições, empresas ou algo semelhante. E dentre essas pessoas, existem muitos cristãos que até mesmo chegam a roubar o dinheiro que é do dízimo e das ofertas de dentro das igrejas em cargos de confiança. Essas pessoas terão as consequências nos julgamentos celestiais, pois essas pessoas elas foram infiéis aqui nessa terra. Tudo que nós fazemos de errado, mesmo que a pessoa está servindo a Deus e está dentro de uma igreja, isso não interfere no que ela será no reino dos céus. Mesmo que essa pessoa ela peça perdão, sim, ela será perdoada para receber a vida eterna, mas no julgamento essa pessoa, como foi infiel, ela será menor no reino dos céus. E no texto de Mateus 5,19, tem uma passagem muito interessante que Jesus Cristo explica para os seus discípulos sobre a obediência da lei. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpram. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será maior e grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui está se referindo aos mandamentos da lei de Moisés, os 10 mandamentos especificamente. Mas muitas pessoas, mesmo conhecendo a lei de Moisés, elas desobedecem, roubam, matam, cometem adultério e entre outras atrocidades. E Jesus advertiu que se nós desobedecermos os mandamentos de Deus, ainda que o menor dos mandamentos, nós seremos julgados, seremos menor no reino dos céus. Na Bíblia não tem uma revelação específica de sobre ser menor no reino dos céus. Qual será a função da pessoa que receberá menos recompensa? Mas existe a revelação dos maiores no reino dos céus, que serão os reis e sacerdotes, onde receberão tronos, coroas e julgará as nações sobreviventes da terra. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós receberemos a recompensa no julgamento celestial de Jesus Cristo. E se nós não formos honestos nessa vida, Jesus Cristo não confiará as riquezas do reino celestial em nossas mãos. Por isso devemos ser honestos e obedecer os mandamentos de Deus da melhor maneira possível. Devemos praticar a boa justiça contra o nosso próximo. E se diante de uma injustiça nós não fazermos nada, nós também seremos julgados por não praticar a devida justiça. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, se inscreva no canal. Neste canal eu explico muitas coisas interessantes e também sobre o Apocalipse, como que vai ser o reino de Jesus Cristo sobre a terra. E se você quiser saber mais também, adquire o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Nesse livro eu explico todos os acontecimentos, como que vai ser o reino dos céus e também sobre o sobrevivente de Israel no período do milênio. A venda do livro está disponível no site da Amazon.com.br.